Então, pessoal, oficialmente boa noite. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre auditoria clínica e, se vocês me permitem, eu vou iniciar compartilhando a minha tela, ok? Então, todos veem a apresentação? Sim? Basta que um responda sim, a gente sabe que todos estão vendo. Se bem que eu estou hoje com o meu backup aqui. Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, eu sou médico, me formei na Escola Paulista, turma 55, né, turma de 1992. Esse ano fazemos, então, 30 anos de formado. Fiz residência no HC, Faculdade de Medicina da USP, especialização na FGV, né, em Administração Hospitalar, Sistemas de Saúde, e aí enveredei para a área administrativa, definitivamente, com um MBA em direção de empresas pela FAAP. Tive vários cargos em várias instituições de grande porte, pequeno porte, já fui gestor de pronto-socorro, sem ser socorrista, já fui gestor de UTI, 3, na verdade, sem ser intensivista, sempre com a área de gestão. E sou avaliador, muitos me conhecem por essa função, avaliador do IBS, né, o Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde, mais conhecido como o da Alexia, né, que todo mundo conhece bastante, a questão dos cursos e do desenvolvimento que a Alexia propicia. E tem uma consultoria que muitos conhecem também, já vai para 15 anos, antes não era com esse nome tem mais ou menos 2 anos, 3 anos, que é a Papaya Azul, tá? Que é esse loginho que vocês estão vendo aí atrás. Então, aqui, como preconiza o Conselho Federal de Medicina, estão os meus conflitos de interesse, né? O IBS e a Papaya Azul. O que nós fazemos, afinal de contas, o que é essa tal Papaya Azul? Ela é uma empresa essencialmente de consultoria, mas que faz uma série de ações, uma consultoria generalista, mas uma série de ações com foco principalmente no corpo clínico, né? Então, a gente gosta de trabalhar com os médicos. Então, geralmente, o que as consultorias evitam, que são os médicos, justamente é o nosso material de trabalho, como a gente sente à vontade trabalhando com o corpo clínico. Em que forma se dá esse trabalho? Principalmente a realização de palestras de sensibilização. Então, lá pelas tantas, estou com dificuldade, sei lá, eu, de implementar a Meta 4, cirurgia segura, ok, a Papaya pode estar fazendo uma palestra de sensibilização nesse tema para os corpo clínico, para os médicos da instituição. Alguns temas que a gente trata, a governança clínica, a saúde baseada em valor, plano terapêutico, que é um sempre requisitado. Ontem mesmo estava fazendo uma palestra para colegas e presidente Prudente sobre esse tema, e a própria auditoria clínica, que é isso que nós vamos estar falando agora. Okay? Nós fazemos também cursos aí mais amplos para toda a equipe multi, né, variando de 4 a 16 horas, então modulares aí em 2 horas, 3, 4 horas, períodos, às vezes durante o horário de expediente, às vezes fora do expediente, na modalidade tanto virtual quanto presencial, e vários temas, principalmente esses que vocês estão vendo aí, e o virtual, a gente sempre, quando faz em company, deixa sem limite de participantes. Então, algo interessante para vocês também levarem aí para toda a equipe multi, não só para os médicos, mas para toda a equipe multi, ok? E a gente faz a preparação para acreditação, tá? Então, como eu sou avaliador, claro, sem existir conflito de interesse, é claro que a instituição que eu presto consultoria eu não avalio, né? Mas a gente prepara para diversas metodologias, então a ONA, a JCI, o Chemento, né, que é canadense, independente de qual é a IAC, se é IBS, se é Vanzolini, se é o IQG, não importa, a gente sempre faz uma preparação, né, tem um trabalho de preparação para essa acreditação, com um olhar, de novo, de engajamento dos médicos, do corpo clínico nesse processo. E, por fim, não
a questão da consultoria, a consultoria em gestão do corpo clínico. No final, a gente vai ver mais 2 serviços que a gente tem feito, que são, um é novidade, o outro é mais conhecido, mas entre os trabalhos da Papaya Azul estão aí a consultoria em gestão do corpo clínico. Então, é justamente aquela atividade normalmente presencial, mas também dá para fazer remoto, quase que uma mentoria do diretor técnico, não é? No sentido de adequar a estrutura de gestão, a questão de regimento, de comissões obrigatórias, cadastros, enfim, tudo aquilo que é a parte, vamos dizer assim, mais estrutural, os processos de trabalho com o corpo clínico, as responsabilidades, os papéis, enfim, como é que o corpo clínico se relaciona com as diversas questões de segurança, qualidade e experiência do paciente, e os resultados, né? Então, toda a parte de avaliação de desempenho do corpo clínico, mensuração de desfecho clínico, que é um negócio bem legal, que está bem na crista da onda, tudo isso a gente tem condição de estar oferecendo para os nossos clientes. Tudo bem? Então, feito o jabazinho inicial, o que nós vamos conversar hoje, né? Então, basicamente, nós vamos falar um pouquinho de definições e terminologia, afinal de contas, o que é essa tal auditoria, né? A gente já falou um pouquinho no preâmbulo, mas vamos deixar isso mais claro, o que é auditoria clínica, quando que isso se aplica, quais as diferenças de metodologia para implementar essa auditoria, um pouco sobre a questão da importância da comunicação e da qualidade do prontuário. O prontuário ele é nosso parceiro ou nosso inimigo no momento da auditoria clínica, não é? Dependendo muito do que a instituição, de como a instituição, melhor dizendo, vê o prontuário, se ele é algo importante, ele é realmente um resultado da assistência, ou ele é simplesmente uma conta, algum lugar onde a gente procura itens para serem cobrados, enfim, tem uma visão aí mais de faturamento e não assistencial das anotações do prontuário, ok? Algumas ferramentas que se usa para auditoria clínica, como implementar, então, algumas, vamos assim, experiência, né, do que a gente já viu de implementação com sucesso da auditoria clínica, e deixar aí um tempo para a gente conversar. Estamos em poucas pessoas, a gente pode perfeitamente conversar um pouquinho aí sobre as experiências, as alegrias e tristezas de se implementar esse processo, ok? Então, pessoal, a auditoria clínica, como eu disse no preâmbulo, ela é uma exigência da certificação da ONU especificamente, tá? Na Joint Commission ela aparece também, mas com uma outra roupagem, né? Ela vai falar um pouco sobre essa auditoria, mas com um olhar muito focado em segurança do paciente. Na canadense ela também aparece como auditoria das ROPs, né? das exigências, das normas obrigatórias. Por quê? Porque a auditoria clínica é, na verdade, um pilar da governança clínica. Então, esse termo está bastante em moda, o Manual 22 da ONU pega muito forte em governança clínica e, classicamente, pegando a versão do NHS, né, Sistema de Saúde Inglês, que nos remonta lá a 1995, mais ou menos, esses são os 6 pilares básicos da governança clínica, ok? E é isso, na essência, que a ONU traz. Se você olhar lá a NO 23, a norma orientadora número 23 da ONU, que é tipo um glossário do que tem no manual, vocês vão ver lá, quando procura governança clínica, essencialmente você tem os 6 pilares clássicos, a governança clínica raiz do NHS, tá bom? Então, o que aparece nesses pilares? A questão da efetividade da intervenção clínica, a instituição sendo capaz de mensurar os resultados de suas intervenções, daquilo que está acontecendo com o paciente. O item relacionado à transparência, isso é muito basilar da governança, então, se você tem lá um plano terapêutico discutido com o paciente, se você tem um protocolo de disclosure, que é como contar para o doente, para o paciente, para a família, a ocorrência dos eventos adversos, se você tem uma transparência em relação, por exemplo, às más notícias,
fluxo de cuidados paliativos, enfim, tudo isso acaba sendo alicerçado, está sendo amparado dentro da transparência preconizada na governança clínica. A questão de desenvolvimento de pesquisa clínica e treinamento de equipes, então a governança ela sempre preconiza que as instituições estejam engajadas em processos de desenvolvimento científico e de treinamento de pessoas, isso oxigena a instituição, isso melhora a performance do seu corpo clínico e do corpo assistencial como um todo, isso obriga as pessoas a estudarem, né? Porque no momento que você tem lá os seus alunos, os seus aprendizes, você acaba, de alguma maneira, sendo obrigado a se atualizar, porque é uma demanda justamente da academia. Tá? A gestão de riscos e eventos, algo que é basilar em todas as metodologias de certificação, você olhar metas internacionais de segurança, ferramentas de notificação de eventos, enfim, tudo isso é governança clínica. E o nosso pilar, e que é, ao mesmo tempo, uma tremenda ferramenta, que é a auditoria clínica. Então, se espera que o serviço seja capaz de auditar seus casos, né? E a gente falou um pouco sobre isso. A auditoria clínica, ela se refere ao caso, né? Então, eu posso, sim, fazer auditoria de segurança, isso aí vai aparecer, por exemplo, lá na gestão dos riscos, né? Então, vamos ver se todo mundo que tem risco elevado para TEV está recebendo a profilaxia corretamente. Vocês conhecem esse processo, né? Quem vive em hospital conhece esse processo, então vai lá, faz um corte vertical, analisa todos os pacientes internados, se eles estão recebendo a profilaxia adequada ao seu risco de TEV. Tá? Isso é uma auditoria de segurança, né? A auditoria clínica, ela olha o caso, ela olha aquele paciente com aquela condição, com aquelas comorbidades, quais os protocolos, os POPs, as ordens de serviço, enfim, o que é que se aplica àquela pessoa, se efetivamente está acontecendo ou não, ok? Então, ela é sim um pilar de governança, mas é também uma tremenda ferramenta de trabalho. E aqui é a versão, vamos dizer assim, tupiniquim daquele framework que a gente estava vendo do NHS, é aquilo que a gente, no dia a dia das instituições Brasil, no que a gente procura como indicadores de que exista governança clínica, ainda que não formalmente, né? Não precisa ter um departamento de governança, um setor, um núcleo, nada disso, mas você ter o sinal de que naquele serviço, naquela área, isso acontece. Então, o que a gente olha, o que a gente procura, né? E aí, falando um pouco até como avaliador, se você tem gestão da qualidade, se você tem a preocupação com a questão de segurança do paciente e gerenciamento de riscos e eventos, tá? Se você tem uma política de registro seguro, quer dizer, ou você tem um olhar sobre os registros, e aí todos os registros, né? Principalmente, óbvio, o prontuário, mas nós temos que lembrar que, por exemplo, nós estamos fazendo telecoisa, teleconsulta, telemonitoramento, telecirurgia, tele isso, tele aquilo. Tudo a partir da pandemia, é verdade, mas agora devidamente regulamentado, inclusive pelo Conselho. Então, eu preciso ter registro disso, ok? Seja em gravação, seja transcrição, não importa, a gente precisa ter esses registros seguros, né? O uso de indicadores. Então, como que a instituição, como que o serviço trabalha indicadores? E quais indicadores? Qualquer um? Não, principalmente aqueles da prática, indicadores de resultado, indicadores de desfecho, né? Então, nós vamos olhar, sim, indicadores de estrutura, indicador de processo, né? Então, quantas cirurgias são feitas, o tempo que demora, sei lá eu, para se fazer um eletro no protocolo de dor torácica, mas a gente vai ver também resultado. Não só a sacolinha de maldades, então, morte, infecção, reinternação, evento adverso, mas também resultados do ponto de vista do paciente, né? Os chamados PROMs, Patient Report Outcomes Measures, quer dizer, as mensurações de resultado, de desfecho, na opinião do paciente. Então, se ele usando os exemplos lá da oftalmologia, doutora Jane, se ele passou a ter uma
condição visual melhor, se ele consegue enxergar os preços no supermercado, consegue ler legenda na televisão, enfim, se ele diminuiu a quantidade de quedas, né, que ele tinha depois, antes e depois, por exemplo, de uma cirurgia de catarata. Então, essas são perguntas que têm a ver com o resultado, com o desfecho, com aquilo que a gente fez, independente de qual a técnica usada, qual o tipo de lente que foi colocada, independente do processo, o olhar é em cima do resultado, tá? Isso é bem up-to-date, é isso que está se procurando quando se fala principalmente na tal da saúde baseada em valor, é a mensuração do desfecho clínico, que aí você plota isso pelo custo, não é? E você tem a equação, o conceito de valor, ok? Então, a gente olha isso, está debaixo da governança clínica. O uso dos protocolos, o uso da gestão do corpo clínico, um pouco que a gente falou quando fez o merchan da empresa, então, aqueles itens de gestão dos médicos, como é que estão existindo, como que está a aplicação dos protocolos, o que na minha instituição é protocolo, o que é manual de conduta, como é que eu mensuro os resultados dos meus protocolos, está fazendo diferença ou não? Eu só estou pondo gente para preencher ficha, tabular, e isso não vira nada, né? Então, a questão do resultado. Se a gente estrutura em linhas de cuidado o nosso serviço, então, se eu consigo ter um olhar do paciente do começo ao fim da sua história, vamos dizer assim, natural daquela patologia, então eu vou tratar patologias, sei lá, a fratura de fêmur, mas eu vou entender que isso acontece, por exemplo, resultado de osteoporose, que, por sua vez, tem uma inserção demográfica, epidemiológica muito clara, tem hábitos, não é? Deficiência de impregnação de cálcio, etc. e tal. Então, eu vou prevenir ou tentar prevenir a fratura de fêmur, eu vou identificar precocemente, vou intervir também de forma precoce e vou mensurar os resultados extramuro, fora do muro do hospital, se aquele paciente voltou a deambular, se ele está fazendo as atividades normais, voltou a dirigir, a trabalhar, a ter não tem dor, não tem desnível nas pernas, etc. e tal, ok? Então, essa é uma linha de cuidado que eu posso estar adentrando no meu hospital, exemplo, no hospital ortopédico que atende bastante idosos, por exemplo. Então, posso ter ali a linha do cuidado da fratura de fêmur e quadril, né? Elas têm uma historinha meio parecida, e são interessantes porque tem custo elevado, tem morbimortalidade e tem prevalência alta, né? Os velhinhos quebram, sim, os seus fêmures e os seus quadris, ok? Então, esse é o conceito de linha de cuidado. Isso tudo tem que estar embasado no tal da epidemiologia, eu tenho que saber o que o meu hospital atende, o que o meu serviço atende, quais são as pessoas, faixa etária, sexo, nível socioeconômico, nível cultural, etc. e tal, e quais são as patologias, quais são as doenças que a gente mais atende, ok? Isso gera o conhecimento epidemiológico, que se eu usá-lo associado às questões financeiras, eu tenho aí um uso tal da epidemiologia estratégica, né? Então, isso também é governança clínica. E, como eu falei para vocês, a auditoria clínica, que nada mais é do que olhar se isso tudo está acontecendo, né? Se isso tudo está dando certo, eu preciso ter um programa, eu preciso ter um time, eu preciso ter ferramentas que vão até a área, né? Que vão entrevistar o colaborador, vão entrevistar o paciente, vão checar o prontuário, vão buscar as evidências de que tudo isso que eu falei, de que tudo isso que a governança preconiza está realmente acontecendo, ok? Senão fica apenas um manifesto de intenções, né? A gente gostaria muito que houvesse prevenção de queda, que as pessoas se preocupassem, sei lá, com a medicação segura, que tivesse, né, um olhar sobre a experiência do paciente, a informação, a educação, etc. Só que se a gente não olha, se a gente não audita, né, isso fica tudo na intenção, né, na intencionalidade. Então, hoje nós vamos falar de auditoria clínica. Só para a gente entender o conceito da própria OMS, do que vem a ser avaliação, eu tenho vários slides conceituais, então eu não vou lê-los, eu peguei alguns pontos ali que são headlines.
Então, o que importa aqui para nós, quando a gente olha esse conceito de avaliação da OMS? É a questão do aprendizado, né? A partir das análises de lições aprendidas. Então, o que a gente quer, no final das contas, com a auditoria clínica? Que a instituição aprenda, né? No final das contas, é isso, que haja aprendizagem institucional em cima daquilo que seriam as fragilidades ou as suas potencialidades, que seja em cima das análises que foram feitas desses dados oriundos da auditoria clínica, ok? Tá? Então, a atividade de avaliação, ela tem que buscar o quê? A eficiência e eficácia dos sistemas de controle, bem como a qualidade do desempenho das áreas. Então, eu vou olhar justamente se aquilo tudo que eu inventei, né, modo de dizer, que eu criei como segurança, como barreira, como controles, como boas práticas, se eles estão efetivamente acontecendo ou não. Ele é um exame sistemático e independente. Essas palavras são importantíssimas, né? Por quê? Sistemático significa, pessoal, que não funciona em espasmo. O que eu quero dizer com isso? A gente, como avaliador, a gente percebe que algumas coisas que o hospital faz, que o serviço faz, são espasmos, né? Eu gosto de contar um caso, que é assim, existe uma regra, né, que você, um requisito, melhor dizendo, relacionado à questão do controle de glicosímetros, por exemplo. Tá? Então, você tem que ter lá os seus glicosímetros, o aparelhinho que mede a glicemia na ponta de dedo, esse tem que ter a calibração e o controle diário, né? Um olhar ali de qualidade diário. E, obviamente, um hospital ele precisa ter uma sistemática para fazer isso. Eu já fui avaliar o hospital que a gerente de enfermagem trouxe para a gente uma folha, né, uma planilha, né, com todos os glicosímetros, era acho que 23, nos últimos 15 dias, né, e o resultado da avaliação, todos ok, evidentemente, né? E aí eu perguntei, mas quem está fazendo isso? Ela falou, eu mesma. Eu falei, espera um pouquinho, mas a senhora faz também no sábado? Eu venho aqui no hospital para fazer isso. Né? Então, a gerente de enfermagem está percorrendo todo o hospital e fazendo a checagem de qualidade dos glicosímetros. Óbvio que isso é insustentável, tá? E isso só foi feito para mostrar para o avaliador. Tá? Então, é isso que a gente fala dos processos não sistemáticos, são feitos em espasmo. Então, não é infrequente o hospital correr, né? E é o termo que se usa normalmente na qualidade, correr um processo de auditoria clínica, levantar lá 4, 5, 10, 15 casos, faltando uma semana para a visita de acreditação. Tá? E aí, obviamente, a gente percebe que isso não é sistemático, não é robusto e não vai gerar, muito provavelmente, não vai gerar absolutamente nada, só perda de tempo das pessoas que foram fazer essa atividade, ok? Então, essa é a questão, esse é o ponto do sistemático, isso tem que estar na rotina, no jeito de funcionar da instituição, de tal sorte que a qualquer momento você pergunta como é que está funcionando o programa de auditoria clínica. Nós estamos rodando, sei lá, a auditoria do terceiro andar, do quarto andar, a auditoria do pronto-socorro, dos pacientes, sei lá, do ambulatório, né? E isso é natural, vai havendo um rodízio, as pessoas já conhecem e vai funcionando de forma sistemático e independente, outra palavra importantíssima, né? Por quê? Porque quem faz a auditoria são os próprios colaboradores, né? São as pessoas da instituição. E se essas pessoas não estão, desculpe a palavra desgastada, empoderadas para fazer isso, elas vão fazer um preenchimento de checklist ameno, tranquilo, né? Sem entrar exatamente em nenhum tipo de conflito com o que está acontecendo na ponta, porque, afinal de contas, elas não têm independência, elas não foram orientadas, treinadas e empoderadas para fazer o trabalho, né? Elas estão ali só para preencher o checklist, ok? E ele, evidentemente, é uma atividade que eu olho a adequação a requisitos preconizados. Outra coisa importante. Por quê? A auditoria clínica ela vai olhar aquilo que já existe. Eu não vou olhar o que eu gostaria que existisse. Então, se eu não tenho um protocolo de gerenciamento da dor ou um protocolo de abreviação de jejum, esses itens não podem entrar na auditoria clínica.
é outra coisa que a gente vê sistematicamente os hospitais fazerem, né? Então, vamos fazer a auditoria a respeito de, sei lá eu, deterioração clínica. Tá bom, vocês implementaram alguma ferramenta de mensuração de deterioração clínica? Não, nós estamos pensando, talvez lá na frente, colocar o MILS, falar assim, okay. Tá, então você está avaliando o quê? Exatamente. Não, mas é porque um dia vai ter, então, a gente... Não, não. Você vai auditar processos robustos, processos que estão construídos, que já são conhecidos e devem, né, estar em prática dentro da tua instituição, ok? A auditoria sempre existiu, desde que o mundo é mundo, né? Então, aqui alguns exemplos até trágicos, né, de como resultados ruins de auditoria podem levar a problemas para os auditores, inclusive, né, e para quem presta o serviço, exemplo aqui lá da Babilônia, e essa é uma prática que vem alterando, mudando muito ao longo do tempo, na história. Não estou falando só de auditoria em saúde, na história como um todo, né? Então, desde as primeiras gerações lá do início do século XX, do século passado, em que a auditoria era uma questão de mensuração. Então, saía lá determinada peça, eu auditava se estava do mesmo tamanho que o modelo, eu fazia uma medição. É claro que a tecnologia foi melhorando e hoje em dia isso não há necessidade. Então, exemplo, o que nós estamos fazendo agora, basta que um diga que está vendo a imagem da apresentação, eu sei que todos estão vendo, eu não preciso auditar todo mundo, porque é um sistema, é uma máquina, ela funciona igual para todo mundo, certo? Então, tirando aí um ou outro que pode ter uma internet mais instável, ter uma dificuldade de enxergar, mas em tese está todo mundo, podemos ter aqui 3 pessoas, 5 pessoas, 500 pessoas, todo mundo está vendo. Então, não preciso mais, né? A tecnologia não leva mais essa necessidade de ficar medindo, de ficar comparando o Lé com o CRE, né? Não há essa necessidade. Então, a segunda geração, aí além de medir, né, o avaliador ele descrevia o processo, ele falava, não, mas está errado aqui, ali, acolá. Por quê? Porque já tinha um olhar de melhorar, né, o processo. Então, é uma não só dizer essa peça não serve mais, jogar fora, descartar, mas aonde ela tem defeito e, eventualmente, sugerir o que é que poderia melhorar. Depois da guerra, né, na 1957, mais ou menos, você tem uma terceira onda de avaliadores, onde você tem, aí sim, o avaliador sendo um cara que te ajuda a tomar decisão. Então, ele não só mede, não só ele aponta o que está errado, mas ele vai te sugerir, sim, quais são as medidas que você pode melhorar, ele ajuda você a tomar decisão, até que finalzinho do século passado, e se mantém até hoje, nós temos as auditorias de quarta geração, o auditor de quarta geração, que é aquele cara que essencialmente vai funcionar como um agente de mudanças. Então, ele às vezes nem vai tanto mostrar o que está errado. E quando a gente vai fazer a avaliação, isso para quem é avaliador novo, né? A Juliana está começando aí no caminhar da avaliação, rarissimamente você mostra que está errado com o cliente, com o avaliado, né? Você não identifica de forma assim, olha, tá vendo isso aqui? Não é isso, não. Você não fala assim, você não mostra o que está errado. Você mostra os riscos daquilo que está acontecendo e as possibilidades que você poderia ter de fazer algo mais seguro, algo melhor, algo mais robusto, mais sustentável ao longo, inclusive do ponto de vista financeiro, muitas vezes. Então, esse avaliador, ele vai lá muito mais como um agente de mudanças, ele vai mostrar, não que está errado, mas que existem outras formas, outras oportunidades mais seguras, melhores, mais eficientes para você fazer aquele mesmo processo que você está fazendo. E, essencialmente, quem decide é o cliente, né? Então, a gente sempre vive dizendo, Juliana deve ter ouvido isso bastante nos cursos, que a metodologia não é prescritiva, né? Então, o avaliador não vai dizer o que você tem que fazer, ele vai dizer, ele vai avaliar se aquela forma que você escolheu corresponde, atende ou não ao requisito, ok? Mas, de verdade, quem escolhe como fazer
é o cliente, tá? Isso é muito interessante e a gente se mantém. Claro que você vai ficando um pouco velho, você vai vendo algumas coisas que são muita aberração, e aí você fala, não, velho, não tem jeito, não dá para ser assim. Mas isso é com o tempo, tá? Não é avaliador trainee que faz isso, não. Senão, não chega em lugar nenhum, já vou avisando, tá? Eu lembro, contando caos, eu lembro um hospital que eu fui avaliar, ele estava falando sobre cópia de prontuário, né? Aí lá pelas tantas chama o pessoal lá, qual é o fluxo, não sei o quê, e aí tá bom, quanto tempo vocês demoram para dar uma cópia do prontuário? Aí o cara do SAM me falou todo contente, 40 dias. Eu falei, o quê? 40 dias? Não, doutor, 40 dias úteis. Eu falei, o quê? Não, isso está muito ruim, não dá para ser assim. Aí eu não me controlei, abri e falei, velho, como é que você demora 40, dá quase 2 meses para tirar uma xerox de um prontuário? E é no hospital de otorrino. Quer dizer, que tamanho de prontuário é esse, né? Quem fica 5 meses internado no hospital por causa de otorrino, velho? Ninguém! As internações são de horas, né? Às vezes. Então, 40 dias úteis para você dar uma resposta para o cliente, vamos combinar, é muito ruim. Eu falei para o cara, falei para o dono do hospital, velho, é muito ruim o que vocês estão fazendo. Mas isso é a exceção da exceção, tá? Só depois você chega com um cabelinho branco que dá para fazer essas coisas. Então, pessoal, todas as metodologias, como eu falei, elas vão atrás de processos de auditoria, claro, né? Então, o que a gente faz, essencialmente, quando se fala de ONA, de Accreditation Canada, que é Aquimento, Joint Commission, etc. e tal, é processo de auditoria. A gente faz exatamente isso e, evidentemente, está muito amarrado à questão da qualidade da informação disponível, que nos remete à qualidade dos nossos registros, como a gente documenta aquilo que a gente faz, tá? Então, eu deixo aqui algumas conclusões a respeito do que vem a ser essa questão de qualidade de registro. Por quê, pessoal? Porque a gente está olhando, na verdade, a questão dos fatos. É isso que a gente busca na avaliação. E muitas vezes são coisas que aconteceram lá atrás, no passado, a maioria das vezes, né? A gente está olhando retrospectivamente, coisas que ficaram lá atrás. E se essa documentação não está adequada, a gente acaba fazendo muito inferência, né? Qual a diferença de fato e inferência? É aquela famosa pegadinha, né? Então, aqui nós temos uma foto, né? Um bichinho, um gatinho, atravessando, andando ali, circulando na frente de vários cães. Então, esse é o fato, né? O gatinho está andando, né? Ali na frente dos cães. Eu posso fazer várias inferências sobre isso, desde questionar a imagem, dizer, não, isso é uma montagem, eu posso inferir que esses bichinhos eles são treinados para não atacar o gato, que isso é um momento, porque logo em seguida eles vão destroçar o gato, tudo isso são inferências. O fato concreto é que eu estou vendo essa foto, e é isso que a gente traz para a auditoria. Então, se você vai descrever neste hospital, os gatos circulam tranquilamente entre os cães, fica tudo certo, não acontece nada, o máximo que acontece, o gato molha a pata na poça d'água. É isso que o trabalho do avaliador vai ser, ok? E aí eu trago para vocês um exemplo que fica difícil fazer no mundo virtual, mas só para vocês entenderem, afinal de contas, o que é essa história de fato e inferência. Então, é um caso, né? Um casinho pequenininho e que pode perfeitamente reportar aos nossos registros de prontuário a história do paciente, que é lá o Cássio, diretor-presidente da Fato Limitada, que foi convocado a participar de uma reunião com início às 9 horas no escritório do senhor Luiz, a fim de discutir detalhes sobre os trâmites de uma importante parceria. No trajeto, né, o diretor envolveu-se em um acidente e ficou machucado. No instante que o senhor Luiz recebeu a notícia do acidente, Cássio estava a caminho do pronto-socorro para fazer alguns exames. O senhor Luiz ligou para o hospital, mas ninguém lá parecia saber sobre o caso, né? Sobre Cássio, melhor dizendo. É possível que o senhor Luiz tenha ligado para o hospital errado. Então, em cima desse texto, a gente pode formular algumas perguntas para a gente entender se isso é fato ou inferência, né? Então, vamos fazer aí mentalmente, né? Nós estamos no mundo físico é um pouco mais fácil, mas enfim, para a gente entender. Então,
O item A, a afirmação é Cássio é diretor-presidente. Se você retorna ao texto, desculpe, você vê lá, opa, Cássio, diretor-presidente da Fato. Então, vejam, o texto ele é bastante claro, ele é diretor-presidente da Fato Limitada, tá? Então, esse é um fato. Ele trabalha na Fato e deveria encontrar o senhor Luiz. Quando você se remonta ao texto, percebam que o texto não fala em encontrar o Luiz, ele fala em comparecer a uma reunião, né, no escritório do Luiz, não necessariamente com. Você vai dizer, isso é pegadinha, mas é exatamente isso que você vê na auditoria clínica. Olha, esse time de enfermagem, ele sempre faz a checagem da prescrição de forma correta. Tá bom, mas eu estou vendo uma prescrição sem checagem, ok? Esse é o fato. A inferência eles sempre fazem direitinho, ok? E assim vai dentro do processo de avaliação. A reunião marcada para 9 horas, isso é óbvio, está lá escrito claramente, é 9 horas. A reunião para a qual o Cássio se dirigir era muito importante. Veja, de novo, a presença da inferência, né? O que é importante é a parceria. Veja o texto, para discutir detalhes sobre os trâmites de uma importante parceria. A reunião não necessariamente é importante, a reunião pode perfeitamente ser uma reunião para cumprir tabela. Então, você tem lá um paciente com alto risco de queda. Esse é o fato, pela aplicação da nossa escala, seja de Morse, seja de John Hopkins. Ok, e nós queremos ver a realidade se esse paciente está, por exemplo, orientado, se a família entende o que seja alto risco de queda, se ele tem realmente as medidas de proteção tomadas, se realmente a campainha está ao seu acesso. Não adianta dizer, não, todo paciente com risco de queda, a gente deixa a campainha no acesso, as grades elevadas e a roda travada. Isso está escrito na evolução, lá no texto, na anotação do técnico. Ok, nós vamos olhar, nós vamos perguntar para o paciente. Entendeu? Isso faz com que o teu nível de assertividade, o seu nível de checagem dos fatos seja bastante robusto e não se deixe levar pelas inferências. Então, o que é importante é a parceria, não necessariamente a reunião. Deu para entender mais ou menos o paralelo? Ok. O acidente aconteceu na Fato, isso é bem tola, né? Está claro que não é isso que aconteceu. Ele foi levado ao hospital para fazer exames, aparentemente é isso mesmo, né? Estava a caminho do pronto-socorro. Aí alguém pode discutir, não, mas ele foi levado ou ele foi por meios próprios? Temos umas áreas cinzentas ali, né? Porque não está muito claro. O texto fala, olha, Cássio estava a caminho, mas ele pode estar a caminho por meios próprios ou sendo levado. Isso também acontece na auditoria clínica, né? Por mais que a gente defina nossas ferramentas, nosso checklist, fica lá uma dúvida, mas esse medicamento que está ali reconciliado, o paciente trouxe de casa ou ele usa rotineiramente e está usando do hospital? Isso está claro? Foi feito a validação do medicamento que o paciente trouxe de casa ou simplesmente a reconciliação medicamentosa? Não sei, não está claro. O prontuário ele não é evidente sobre isso. Perguntando para o paciente, talvez também você não consiga ter uma evidência desse fato e você tem ali essa área cinzenta, né? Isso também acontece na auditoria clínica. Ninguém no hospital contratado pelo senhor Luiz parecia saber sobre Cássio, isso é bastante óbvio, mas eu trago porque muitas vezes é o que acontece, mas não é o que a gente gostaria, né? Então, a gente olha ali a evidência, percebe que aquilo não é o que a gente gostaria, a gente gostaria que a informação tivesse clara, que tivesse dado certo. Exemplo, o plano terapêutico não bate, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. O paciente era previsto alta em 3 dias, ele já está 2 semanas, né? E aí você fala, puxa vida, ninguém corrigiu esse plano terapêutico, não tem nenhum lugar, procura, por favor, vamos procurar se alguém refez esse plano, afinal de contas, o que esse paciente está esperando aqui? E às vezes você vai conversar com o paciente, nem ele sabe, porque afinal de contas, o que é que aconteceu? É um resultado de exame, é alguma coisa que ele precisa aguardar, sei lá eu por quê. E isso é uma informação que a gente não quer,
mas é a realidade, né? É a constatação. E, por fim, o item H, Luiz contatou o hospital errado. Essa é uma inferência. Como é que a gente sabe? Porque o texto nos dá a bênção da dúvida, né? Coloca ali, olha, é possível que o senhor Luiz tenha ligado para o hospital errado. Ufa! Quando ele fala assim, esse é possível, ele nos abre a perspectiva de que é uma inferência. Pode ser que esteja ligado para o certo, pode ser que tenha ligado para o errado, né? Então, é aquela resposta que qualquer uma das duas meio que serve. Às vezes também isso acontece na auditoria clínica, né? A informação ela nos dá espaço para ter dúvidas e você consegue documentar isso, ok? Então, basicamente, gente, quando a gente faz uma auditoria, seja ela qual for, e na auditoria clínica não é diferente, a gente vai buscar os famosos termos que todos os senhores já conhecem, do conforme e do não conforme, tá? Claro que alguém vai dizer, mas existe o parcial conforme, existe 50 tons de não conforme, né? Porque justamente entre o conforme e o não conforme, talvez você tenha alguns elementos ali de conformidade, e aí vai depender muito do qual é o nível de segurança que você quer dar para aquela avaliação, né? Então, se nós estamos lidando, por exemplo, com o bundle de controle da PAV, por exemplo, da pneumonia associada à ventilação mecânica, a falha de qualquer um dos elementos do bundle significa não conforme. Por quê? Porque o conceito de bundle é um pacote de medidas, não é a medida isolada, né? Então, são várias medidas ao mesmo tempo. Então, isso está no próprio conceito quando a gente fala de um bundle, tá? Podemos usar o conceito para cirurgia segura, então, talvez a gente tenha um bundle, alguns hospitais já falam isso, um bundle de cirurgia segura, onde você tem lá o termo de consentimento, o antibiótico, a questão da identificação, da lateralidade, etc. Vários componentes aí. Se um deles faltar, velho, é não conforme, tá? Mas existem situações que não, que você não tem claramente isso, as coisas não andam tão amarradas assim. Usando, por exemplo, o próprio protocolo de cirurgia segura, a não suspensão do antibiótico profilático, ela pode se caracterizar como uma não conformidade. Mas se você teve essa não suspensão, mas o restante todo foi feito, será que a gente vai considerar tudo não conforme ou vamos falar no parcial conforme? Então, isso vai depender muito do quão rigoroso a instituição quer ser, né? Existem vários momentos que você fala, tá bom, tem em parte e não no todo, tá? Mas, a rigor, o resultado da auditoria é exatamente esse, conformidade ou não conformidade, certo? Muito bem. E aí, pessoal, quando a gente fala de auditoria especificamente na área de saúde, a gente vai ter alguns tipos conhecidos de auditoria, os mais manjados, que a gente já conhece, já sabe, desde sempre, são as auditorias de contas. E eu me lembro que uma vez eu fui dar esse curso, não me lembro agora se foi em Alagoas ou se foi em Salvador, não me lembro. Um curso até pelo IBS, de auditoria clínica. E lá, pelas tantas, eu entrei para começar, era presencial naquele tempo, não existia nada disso de remoto. Aquele tempo que eu falo é 3 anos atrás, tá, gente? Não existia nada desse lance de remoto, pouquíssimos hospitais tinham qualquer coisa de videoconferência, imagina, de forma alguma, que derá nós, seres humanos comuns. E aí eu fui lá no presencial e eu vejo chegando gente de uniforme, gente uniformizada, aquelas casaquinhos, aquelas pranchetinhas na mão, lápis na orelha. Eu falei, que não é não é o povão que eu estou acostumado à saúde, não, povo de branco, lá, não sei o quê. Tá bom, foram lá se sentando, e lá pelas tantas eu comecei, mais ou menos nesta hora, a dona do hospital levantou a mão e falou, escuta, mas o curso não é auditoria de conta? Eu falei, não, nós não vamos falar de faturamento, nós não vamos falar de glosa, nós não vamos falar de tabela, de TUS, de nada disso. Não é um curso de... Ah, não, então pera um pouquinho, Pegou o telefone lá, já tinha celular, né? Estou falando 3 anos atrás, já tinha celular,
e mandou zap para todo mundo, só sei que levantou gente e começou a vir o pessoal da assistência, né? Por quê? Porque uma das avaliações, quando a gente fala de auditoria, que fica muito clara na cabeça das pessoas, é a auditoria de conta, né? Então, vocês sabem que, principalmente os hospitais privados com fins lucrativos, aqueles que trabalham no modelo de fee for service, isso aí é uma forma de remuneração baseada em produção, eu preciso ter gente minerando os prontuários, olhando ali o que foi consumido para conseguir construir a minha conta. Claro, existem sistemas, quanto mais informatizado, melhor, mas até hoje, né, é clássico nos hospitais a existência de times de auditoria, né? Então, são enfermeiras, são médicos, auditores, que vão olhar se efetivamente aquilo está sendo devidamente cobrado, se faz sentido, não é, para aquela patologia, inclusive a adoção daquelas medidas que o médico sugeriu, que a enfermagem adotou, e do outro lado também, né? Então, veio o convênio também com os seus auditores, e ali eles chegam a algumas conclusões. Quando não dá certo, o convênio simplesmente recusa o pagamento, e aí a gente tem a famosa glosa. Nome feio, mas é isso que o mercado fala. Não é isso que a gente vai falar, então não vamos falar de auditoria de contas, também não vamos falar da auditoria de liberação, que também é uma coisa que antigamente, aí sim, bem antigamente, antes de 92, era bastante frequente, eu mandava para o convênio para ver se fazia sentido ou não, né? Aquela prescrição do médico, aquela sugestão de exame, aquela proposta terapêutica. Hoje isso praticamente dissolveu, né? A questão do rol da ANS, agora inclusive com a decisão do Supremo de que o rol é taxativo, está muito claro o que os convênios devem cobrir. A única questionamento é se esse paciente está em período de carência, se ele tem alguma questão ali contratual, né? Para que não seja cumprido, mas não há aquele olhar técnico, não, isso faz sentido ou não faz sentido. Se o médico prescreveu, está dentro do rol da ANS, isso aí faz parte do tratamento coberto, ok? O que nós vamos olhar, então, é uma auditoria de qualidade, tá bom? E, pessoal, a exemplo das outras duas, a nossa base de trabalho é o prontuário, tá? Então, o prontuário é a nossa ferramenta essencial de trabalho na auditoria clínica, tá? Outros exemplos que a gente tem dentro da auditoria de qualidade seria acompanhamento do evento, dos protocolos, acompanhamento de plano terapêutico. No caso nosso aqui, nós estamos falando da auditoria clínica, tá? Essa auditoria clínica, como eu falei para vocês, ela está lá no manual, debaixo do olhar da qualidade, o que não significa que quem vai fazer é o time da qualidade. Por quê, pessoal? Essencialmente porque eu preciso de algumas competências do auditor, que talvez não sejam as mesmas das pessoas da qualidade, ok? Eu preciso treinar, reconhecer e treinar, capacitar o meu time de avaliadores, que não necessariamente são somente os funcionários da qualidade ou mesmo algum dos funcionários da qualidade, ok? Nós vamos ver por quê. Porque o cara, para ser auditor, ele tem que ter essas competências, essas características. E talvez a qualidade não as tenha, talvez outras pessoas tenham muito mais e sejam melhores auditores, ok? Primeiro, sigilo e discrição, né? Então, não o que se faz na auditoria morre na auditoria, né? Se faz em Vegas, fica em Vegas, o que se fala na auditoria fica na auditoria. Isso vale também para nós, viu, Juliana, que está entrando como auditora trainee. Vou contar causa aqui. Não era meu time, graças a Deus, senão não estaria contando mais nada, que já não seria mais avaliador. O time de avaliação sai, pega o carro, o táxi, vai indo para o hotel e começa a conversar sobre o que aconteceu no hospital, sobre o que eles viram, o que eles têm, o que eles não têm, o que eles fazem, o que não fazem. Você viu que absurdo aquilo, que porcaria aquele outro, que é assim mesmo que a gente fala enquanto está ali no papo de avaliador. O motorista de táxi era aparentado do dono do hospital, de alguém lá da diretoria do hospital, e contou, obviamente, chegou em casa, né? Ligou, olha, você não sabe o que os avaliadores disseram isso, aquilo. Claro que isso chegou no ouvido da diretoria do IBS e os avaliadores foram todos desligados, ok? Porque não pode, né?
o que você vê na avaliação, você discute com o time naquele ambiente, né? Aquele ambiente ali reservado de avaliação, saiu para o hotel, vai para o barzinho, vai para onde quer que seja, não fala mais do assunto, não toca-se mais no assunto o que viu, o que não viu na avaliação. E assim também tem que ser na auditoria clínica. Nada de no elevador, nossa, você viu como está o segundo andar? Peguei um paciente lá fazer auditoria clínica, o que é aquilo? Puxa vida, nossa. Não, não tem nada disso, nem para o bem nem para o mal, tá? Objetividade. Então, os avaliadores, eles têm que olhar o que precisa ser olhado, né? Por isso que existe a ferramenta. Mas ele também tem que ter a visão periférica. Eu costumo passar um vídeo muito interessante, felizmente a gente não vai conseguir agora, um pouquinho sobre isso, visão central, visão periférica. Você tem que olhar o que está acontecendo em volta, mas manter o objetivo, manter o foco, senão a sua avaliação fácil, supera 1 hora, 2 horas, 3 horas de avaliação, e aí é improdutivo tranquilamente. Cautela e zelo profissional, lembrar que você está tratando com colegas, né? Às vezes colegas até de nível hierárquico superior, então não é incomum isso acontecer. Então, você tem um time ali que tem técnicos de enfermagem que vão entrevistar uma enfermeira, né? Que vão entrevistar um supervisor, que vão entrevistar o chefe da clínica. Isso é normal e tem que ser visto com normalidade dentro da instituição, ok? Conhecimento técnico, claro, se você vai olhar se os protocolos, os programas, os POPs, o sei lá o que está sendo feito, você tem que conhecê-los, velho. Então, você tem que saber o que é que se espera de um paciente que está avaliado dentro de um programa de prevenção de lesão por pressão, né? Então, o que é um Braden? Como é que se avalia? Né? Quais são as tais das medidas de proteção? O que é que eu preciso perguntar para o paciente para ter certeza de que realmente essas medidas estão sendo adotadas? Né? Eu preciso conhecer profundamente os protocolos, os POPs, os programas da instituição, tá? Independência, imparcialidade, soberania, eles andam de mãozinhas dadas, quer dizer, eu não posso ter rabo preso, né? Claro, muitas vezes vou avaliar áreas de pessoas que são minhas amigas, que são conhecidos, né? Da colega de trabalho, às vezes até amigo mesmo, de ir no churrasco, de né, se confraternizar. Eu tenho que ser imparcial e a decisão do auditor ela é soberana, né? Ninguém vai falar, não, acho que esse auditor aí é meia boca, vamos voltar lá, refazer. Não, senão perde o sentido completamente, não precisa ter auditor, né? Vai direto o chefe e refaz tudo, faz sozinho, né? Comportamento ético, aquilo que eu falei, então, nós estamos avaliando processos e resultados e nunca pessoas, então, há de se entender isso e não deixar, e eu já vi até em avaliação da auditoria clínica, avaliação de ONU, então, nem se fala, né? Alguns avaliadores babaca que acabam deixando as pessoas constrangidas, pessoas chateadas, pessoas deprimidas, né? O avaliado sai chorando da sala porque o avaliador estraçalhou o sujeito. Então, isso mais lá no passado, agora muito menos, os avaliadores são muito mais profissionais, mas é algo que a gente precisa, evidentemente, se preocupar. Como é que são classificadas essas auditorias, pessoal? Basicamente, algumas classificações clássicas das auditorias, essencialmente ao campo de atuação, aos tipos, à área e à execução. Tá? Então, quanto ao campo de atuação, isso a gente já olhou, a gente vai olhar, uma auditoria de gestão, não é uma auditoria contábil, isso fica bastante evidente por tudo que a gente já falou. Tá? Quanto ao tipo, o que a gente preconiza, estávamos falando ainda há pouco na questão do sistemática, é a auditoria regular ou ordinária, ou seja, ela acontece sem que haja um fator desencadeante, é uma coisa natural da instituição, e é assim que tem que ser vista por todo mundo, por quem faz, por quem recebe, pelo corpo clínico, pela alta direção, pelo paciente, tá? Então, preciso passar para o paciente a ideia de que ele está respondendo a uma auditoria, não é porque tem nada de errado com ele, não é porque deu ruim o tratamento dele. Isso é uma prática natural da instituição, ok? Isso é normal. Este hospital faz
essa atividade chamada auditoria clínica, e todo mundo tem que saber disso, os médicos têm que saber disso, né? Então, eu já vi também isso aí, confusão do doutor entrar pé da vida na sala do diretor, porque foram remexer o prontuário e fazer pergunta para o paciente dele. O que está acontecendo? O que vocês querem que eu diga? Né? O que vocês querem saber? Não, doutor, isso é uma atividade normal, uma atividade corriqueira da instituição, regular e ordinária, baseada nos preceitos do NHS, da OMS, da auditoria clínica, ok? Sistemática e programada. Outra coisa importante, programada. Não se faz auditoria de sopetão, de repente, então, de surpresa. Não, você programa, você combina com as pessoas. Ah, mas eles vão maquiar as coisas. De verdade, não vão, senão não existiria a auditoria ONA, todo mundo seria ONA 3, não precisava nem avaliador, porque o que o povo tenta fazer de maquiagem é brincadeira, e não dá certo. Já vou adiantar para vocês que simplesmente não dá certo, tá? A gente percebe todas as maquiagens, claro, faz vista grossa para a maioria, porque a ideia não é ver o que está de errado, mas o quanto a instituição tem condição de entender que não precisa maquiar e amadurecer para fazer a forma correta, ok? Então, é programado, né? Se bem que eu já trabalhei em um hospital que chamava a ONA e não avisava as pessoas. Também o hospital tinha Quemento, JCI e ONA, as três ao mesmo tempo. A avaliação da ONA, o pessoal da qualidade simplesmente, a manutenção, recertificação, sim. A manutenção não avisava ninguém, né? Então, chegava lá, acompanhava, ia nas áreas, rodava todas as áreas, ninguém sabia que, hoje tem ONA. Como assim hoje tem ONA? Você tem que estar pronto para a Joint Commission canadense, enfim, deixa a ONA rolar, manutenção, então, deixa rolar. Mas isso é muito raridade, a imensa maioria das vezes. E na auditoria clínica, não. Você programa com as pessoas, você programa pelo menos assim, olha, semana. Então, este mês, a auditoria clínica é no 3º andar. Tá bom, a enfermeira está sabendo, os técnicos estão sabendo, todo mundo sabe que vai acontecer a auditoria clínica, ok? Posso fazer o outro modelo, a especial, extraordinária? Pode, principalmente quando você tem indícios, né, denúncias, irregularidades, situações que exigem aí a sua atenção. Então, opa, começou a ter, sei lá, muita infecção de determinada especialidade, então vamos rodar programas de auditoria. Acabou a adesão ao protocolo, vamos rodar programa de auditoria clínica em cima desses pacientinhos, ok? Quanto à área, então, classicamente, as auditorias se dividem em 3 partes, em 3 tipos, né? Melhor dizendo, quanto à área, ela pode ser interna ou de primeira parte, que é isso que nós estamos falando, é a auditoria da instituição nela mesma, né? Ela pode ser de segunda parte, quando eu audito um fornecedor, então, quando vocês fazem lá aquela política de validação, de avaliação de fornecedores, fazem visita técnica, submete o fornecedor a avaliação de alguma natureza, é uma avaliação de segunda parte, e a terceira parte é quando vem uma empresa de fora avaliar os nossos serviços, nosso processo. O que acontece, por exemplo, quando você tem uma visita da IAC, né, da certificadora, é uma avaliação de terceira parte, aqui só ilustrando, quando você tem o organismo independente, terceira parte, a auditoria interna, que é o que a gente está dizendo, os próprios colaboradores neles mesmos, de primeira parte, e quando você tem a auditoria do fornecedor, a segunda parte. Ok? Muito bem. A ideia é que isso não aconteça, né? Não há necessidade, não tem porquê fazer isso que eu falei agora há pouco para vocês. Você pode enganar, evidentemente, o avaliador, mas você está, antes de mais nada, enganando você mesmo, né? Chama o cara para te avaliar e você finge, faz de conta, né? Você está enganando a si próprio, a própria organização mostra imaturidade nesse tipo de coisa. E a maioria das vezes a gente ainda percebe, que é pior ainda, aí, né, além de tudo tem a humilhação. Quanto à execução, a auditoria ela pode ser de 3 tipos, né? A prospectiva ou prévia, que é aquilo que eu falei que muito pouca gente usa, são poucas situações, porque eu vou lá, pelas tantas, ver se o paciente tem direito ou não, fazer uma auditoria antes de acontecer o evento, isso praticamente hoje não acontece mais.
A auditoria concorrente, que é aquela que eu olho durante a execução da assistência, essa é a que a gente gosta, é a que a gente acha que é a mais efetiva por vários motivos, nós vamos estar mostrando. E tem a retrospectiva, o paciente já foi embora, a conta já fechou e eu vou auditar aquele caso. Por exemplo, comissão de óbito, né? Comissão de óbito claramente é uma auditoria retrospectiva. O caso já foi, o paciente também, né? Já foi, né? O corpinho, mas eu vou olhar aquele prontuário, eu vou fazer, às vezes, até entrevistas com colaboradores, etc. e tal, num exercício de auditoria clínica, mas de caráter retrospectivo. Tudo bem? Então, aqui a gente gosta, como eu falei, que a gente que eu falo da papaya, é a concomitante ou concorrente. O que é isso? Eu faço auditoria com o paciente recebendo a assistência, tá? Então, como é que eu faço isso num paciente ambulatorial? No dia que ele está efetivamente vindo no ambulatório. Por quê? Porque um dos pedaços da auditoria é a entrevista com esse paciente, familiar, acompanhante, cuidador, ok? Tá? Por que ela é interessante? Porque nos garante uma coleta melhor de dados, com mais acurácia, em tempo real, então eu vejo a assistência sendo prestada, uma melhor definição de detalhes, e, em geral, essa é a parte que eu gosto, é possível orientações em loco. O que quer dizer isso? Eu vejo que existe ali a não conformidade, existe a falha, existe o desvio do que é o preconizado, e eu posso, claro, de forma educada, reservada e técnica e ética, corrigir, orientar o colaborador, ok? Então, se você pergunta para ele, né, afinal de contas, o que você olha na identificação do paciente, e ele começa a viajar na batatinha, falar que você tem que ver na pulseira, se tem o nome do convênio, se tem o número do leito, se tem o não sei o que lá, quer dizer, a criatura não entendeu exatamente o que é fazer a meta 1, você pode, evidentemente, de novo, de forma reservada, de forma humanizada, técnica, abordar aquele colaborador e ensiná-lo, né, o como que se faz uma meta 1 de forma coerente, de forma adequada, ok? Geralmente, esse ensinamento vindo de um próprio colega é algo que ninguém mais esquece e é extremamente espetacular, né? Então, uma boa sessão de auditoria, ela vale 1000 horas de PowerPoint, eu costumo dizer, né? E você, certamente, quem já foi avaliado, sabe o que eu estou dizendo, né? Aquele momento que você está ali com o avaliador e que o avaliador, de forma carinhosa, desnuda a sua fragilidade, né? E te acomoda, recebe, não é? De uma forma para a melhoria do processo, aquilo vale muito mais do que 1000 horas de treinamento de sala de PowerPoint, ok? A retrospectiva também tem a sua utilidade, então, é quando eu quero dados históricos, quando eu tenho investigação, então, por exemplo, eventos adversos, como eu falei, então tem lá, muitas vezes o evento adverso aconteceu no passado, meu paciente já foi embora, aquilo já se dissolveu, eu vou precisar fazer um olhar retrospectivo, tá? E quanto ao tipo de execução, existem basicamente dois, né, a pontual e a tracer, né? Claro que a tracer é muitíssimo mais badalada, e nós vamos dizer por quê daqui a pouco. Mas vamos falar um pouquinho da pontual. O que é a auditoria clínica pontual? Então, eu vou pegar um determinado assunto, um determinado ponto, e aquele ponto eu vou olhar, naquele caso, de forma restrita. Não vou olhar tudo que diz respeito àquele paciente, mas especificamente aquele ponto. Quando que eu uso isso? Normalmente, quando eu já aquilo era uma fragilidade, eu fiz um programa de melhoria, eu vou mensurar se aquilo deu certo ou não. Então, exemplo aqui, a questão, UTI neonatal, uso de bolsa de sangue, né? Hemotransfusão e UTI neonatal. Então, eu vou pegar esse tópico e destrinchar naqueles casos, evidentemente, que existe o uso de hemocomponentes, ok? É uma coisa pontual. Posso fazer isso com qualquer assunto que eu queira, mas, evidentemente, isso é muito mais usado quando eu já tenho aquilo como fragilidade, fiz
o plano de ação de melhoria, e aí quero ver se efetivamente deu certo, se aquilo resolveu. Tá? A pontual ela é usada, mas muitíssimo menos, não tem nem um décimo do charme da Tracer. Né? Quem é a Tracer? A Tracer é a metodologia do rastreador, é o rastreamento que se faz. Algumas certificadoras, elas usam o Tracer, inclusive, como forma de conduzir a visita. Né? Olha que negócio legal, né? Eu acho bárbaro. Já participei de alguns, é bem estressante para quem está do outro lado. Quem está fazendo é gostosinho, mas quem está do outro lado é bem estressante. Por quê? Porque eu não sei para onde o avaliador vai. Né? Ele vai entrar na minha unidade, ele pega um prontuário e, conforme o que ele viu ali, ele pode ir ao pronto-socorro, ele pode ir para a farmácia, ele pode ir para o laboratório, para o centro cirúrgico. Então, aquele plano de visita clássico, né, que algumas certificadoras gostam, o IBS, por exemplo, tem um plano de visita bastante construído, ele se dissolve, né? No sentido de que eu não sei para onde o avaliador vai, porque ele depende para onde o tracer leva. Na auditoria clínica, o tracer também é bastante usado. Por quê? Porque eu enxergo tudo o que aconteceu com o paciente. Eu vou olhar desde o momento zero, na hora que ele entrou no hospital, que ele começou a vir no ambulatório, que ele, sei lá, foi indicado para sessões de quimioterapia, quando ele veio para o nosso hospital dia, né? Teve ali a sua indicação do procedimento, e aí eu vou entender se todas as fases, todas as visitas, todos os momentos que ele passou estão de acordo com o preconizado nas minhas rotinas, né? Nos meus POPs, nas minhas orientações. Tá? Então, eu rastreio toda a história do paciente. Tá? Então, essa metodologia, a metodologia Tracer, ela é muito usada nessas avaliações on-site, né, nos locais, e a gente tem aí a ideia de processo de toda a linha de cuidado do pacientinho. Tá? Ela foi desenvolvida pela JCI, então isso é trademark da JCI, tem aqui o guia, né, para a realização do Tracer, e é algo que realmente a JCI usa de forma bastante efetiva. Né? E as suas utilizações, olhando principalmente os momentos de transição, né, de quebras no cuidado, na parte quando eu passo o bastão de uma área para outra, como é que isso funciona. Tudo bem? Qual que é o critério que eu uso para fazer o meu tracer? Então, isso é a mesma coisa da auditoria clínica. Quais são os critérios para selecionar os meus casos? Geralmente, esses que estão aqui, tá? Então, pacientes que têm atendimentos mais complexos, ou seja, transacionaram, né, transitaram em níveis de cuidado diferentes. Exemplo, entrou no pronto-socorro, foi para o centro cirúrgico, passou na UTI, foi para o andar, né? Teve, sei lá, uma intercorrência, voltou para a UTI. Então, esse é o tipo do paciente bom para a gente fazer a auditoria clínica, tá? Porque ele passou em vários serviços, em vários níveis de cuidado. Muito provavelmente ele vai ser o cara da longa permanência. Então, outro critério bem usado, pacientes de longa. Né? Então, pacientes que atravessaram linhas de cuidado, diversos processos, que usaram medicação de alto risco, é aquele paciente que fez, sei lá, o trombolítico no pronto-socorro. Aí foi para a UTI e veio para o andar. Está tudo bem com ele, ok, mas ele é um forte candidato à auditoria clínica, porque usou medicamento de alto risco e também faz parte, por exemplo, de um protocolo, né, do protocolo gerenciado do AVC, exemplo. Tá? O que eu vou olhar quando eu faço o tracer? Então, eu vou procurar desenhar, e mesma coisa na auditoria, a linha do tempo desse paciente, entender o que foi que aconteceu, os eventos, né? Então, ele entrou no PS tal hora, como é que eu vejo isso? Ele tem a senha, né, de entrada no pronto-socorro, tenho lá a classificação de risco, tenho a abertura da ficha, o atendimento do médico, a decisão pela internação, o horário da cirurgia, o término da cirurgia, a alta da RPA, a chegada na UTI, tudo isso vai desenhando uma linha do tempo, ok? E eu começo a olhar ali se eu tenho, por exemplo, quebras de acordos, né? Lembra dos acordos, dos SLAs, o acordo de nível de serviço,
Então, exemplo, hospitais que têm acordo para conseguir vaga. Então, o paciente ficou esperando demais no pronto-socorro, teve uma quebra de acordo, isso entra na auditoria clínica, sim, apesar de ser um aspecto de caráter mais administrativo, ok? Eu vou ver o envolvimento das equipes, então, o médico tem um parecer ali do cirurgião, tem a avaliação do anestesista, tem a questão da enfermagem, tem a parte da fisioterapia no pós-cirúrgico, quer dizer, como que as equipes atuaram dentro dessa linha do tempo, ok? Eu vou ver diferentes perspectivas do que é certo e errado, eu não vou, nesse momento, julgar o certo e errado, eu vou ver o conforme e o não conforme, não é para julgar conduta, e às vezes isso acontece quando a gente tem médico fazendo auditoria clínica, fala, não, isso aqui ele não deveria ter feito isso, velho, nós não estamos aqui sendo médico do dia seguinte, né? Não é o que deveria ou não, é o que foi feito e se está de acordo com o preconizado dentro do manual de conduta, do protocolo, da diretriz da instituição, tá? Alinhamento de guidelines, alinhamento de rotinas. Para fazer um tracer, para fazer uma auditoria clínica boa, eu preciso primeiro planejar. Então, eu tenho que entender quem vai fazer, né? Qual paciente, qual ferramenta vai usar, né? Então, essas equipes de auditores, elas têm que estar treinadas, né? A equipe assistencial tem que estar sabendo que vai ser feita a auditoria e, de certa forma, preparada, sim, não há dúvida disso, né? Eu tenho que ter um bom formulário, um bom checklist, e isso é um exercício das instituições, nenhuma instituição nasce com o checklist pronto, claro que vai copiar e colar de alguém, vai pegar um robozinho Frankenstein de outro lugar, isso é totalmente normal, mas vai adaptar para a sua realidade e vai gerar várias versões. Eu tenho um cliente nosso que está na 23ª versão de um questionário de auditoria clínica, tá? E, obviamente, você vai fazer follow-up, né? Isso aí vai virar número, isso vai ser feito um acompanhamento. A auditoria clínica, ela tem que gerar alguma coisa. Então, nessa metodologia, a gente faz a observação da assistência, por isso sempre ela é feita em dupla, tá? Então, normalmente alguém fica lá vendo os documentos, olhando o prontuário, etc. e tal, o outro ajuda, mas também fica vendo a questão do ambiente, da assistência, da dinâmica de trabalho, a presença das circunstâncias de risco, não é? Por exemplo, da assistência medicamentosa. Então, como que é isso? Os saquinhos vêm todos lá da farmácia, aí o técnico de enfermagem abre todos eles na bancada, vai montando 4, 5 pacientes de uma vez e identificando com uma fita crepe escrito o número do leito. Já vi isso, gente, já vi isso, tá? Ali você pode ter a interface com a equipe prestadora do cuidado, entrevista com o paciente, a observação das práticas de controle de infecção, falando português claro, se as pessoas estão lavando a mão, né? Se aquele técnico foi pegar a medicação, será que ele lavou a mão antes de iniciar o seu trabalho? E a observação do ambiente como um todo, tá? Aí você pode ter, evidentemente, a abordagem da equipe, né? A conversa, a entrevista com o colaborador, e aí é uma questão bastante de treino, porque as pessoas têm que se sentir à vontade para falar, não pode ser algo inquisitor. Normalmente não se faz isso no postinho, na frente de todo mundo, não. Leva num lugar à parte, se não tiver uma salinha, leva num canto, né, num lugar reservado, e faz as perguntas seguindo normalmente um roteiro que está no próprio checklist, ok? Então, alguns exemplos de perguntas que podem ser feitas, se conhece o papel da equipe, como está a questão dos SLAs, dos acordos, ou ainda o que pensa a respeito dos serviços, por exemplo, de laboratório, se identifica fragilidades, etc. E tal, tá? Entender, pessoal, que o tracer, de 50% a 60% das atividades vão ser feitas ali mesmo, onde está o paciente, tá? Ali no andar. O restante é a avaliação de prontuário, que isso você pode fazer até de forma remota, você tem sistema, né? Se os hospitais são informatizados, você pode até fazer num olhar remoto, tá? O tempo de 90 a 3 horas, claro que avaliadores mais treinados vão reduzir isso, de 90 minutos para 60, às vezes 70 minutos, 1h10, por aí é o que uma auditoria clínica
leva, pode levar a visitas em outros setores, né? Então, ficou dúvida como é que isso funciona? Ok, vamos conversar lá, sei lá, eu com o banco de sangue, para entender aonde fica esse registro, como que eles anotam, deixam de anotar, tá? Procurar, evidentemente, quais são as fragilidades, os pontos de vista levantados e sempre pensar na questão da qualidade do prontuário. Então, se a auditoria chega à conclusão que o prontuário está tão ruim que não dá para ser feito, isso é, sim, uma questão de risco, né? Uma questão de risco ao paciente. Tá? Dá para envolver os médicos na atividade de auditoria clínica? Sim, e até muito interessante. Clientes nossos têm, principalmente médico de CCIH, normalmente gosta, médicos da gestão, que trabalham com qualidade, com experiência do paciente, gostam de trabalhar também com auditoria clínica, aí alguns itens que são importantes, a importância do médico ali, né, como um articulador dentro da equipe, ok? E depois que termina o trace, depois que termina a avaliação, o que se faz? Então, você vai tabular esses dados e procurar encontrar ferramentas, por exemplo, para reduzir processos, identificar causas, possíveis soluções, causa raiz dos problemas, das fragilidades que você viu por ali. E ele vai acabar levando, ou pode levar, a planos de ação de melhoria, que é o que a gente quer. Então, a auditoria clínica, no final das contas, ela tem que trazer isso, melhoria do processo. Então, eu vou revisitar o formulário, isso aqui vamos revisitar a prática. Exemplo que eu tenho, o hospital tinha o hábito de recolher o prontuário cirúrgico. Por quê? Porque isso vai para faturamento, então não desce para o andar, não vai atrás do paciente para a UTI, para o andar, para onde quer que seja, não vão as informações do paciente, do que aconteceu no centro cirúrgico, tá? Nem a descrição cirúrgica, a ficha da anestesia, a RPA, a alta da... Nada, vai tudo direto para o faturamento, ok? E nisso estava indo também a ficha de transporte. Então, quer dizer, você ficava completamente sem informação. O paciente chegava ali, de onde veio esse paciente? Veio do centro cirúrgico. E cadê a ficha? Não, a ficha de transporte ficou lá. Quer dizer, bobagem, tamanho do bom. Então, um processo que não precisa acontecer, a ficha de transporte não tem itens ali que sejam reembolsáveis, nada ali vai mudar o faturamento, pode perfeitamente acompanhar o paciente e ficar na unidade de internação, pelo menos para a gente ter o mínimo de informação de como esse paciente saiu. E aí mesmo, é claro, a transição de cuidado, etc. e tal. Aí o hospital foi percebendo de verdade o que é que ele precisava que ficasse e evoluiu para simplesmente fazer uma cópia, né? E lá na frente digitalizar esse material e o prontuário segue junto com o paciente, né? Então, esses ciclos de melhoria, isso está bem documentado, bem bonitinho, claro, já é um hospital ONA 3, bem desenvolvido, que chegou à conclusão de que daquele design de nenhuma informação, hoje todo o prontuário acompanha o paciente e aqueles itens que ainda não estão totalmente informatizados são digitalizados e a vida segue, né? Então, posso revisitar políticas, posso educar profissionais e chegar à conclusão que eu tenho que aumentar o N, a ver mais prontuários, tá? Então, pessoal, e já caminhando para o encerramento, a auditoria clínica, inclusive na versão da ONA, ela está muito associada à melhoria de processos, tá? Eu tenho que ter critério explícito e depois ver se deu certo o que eu queria fazer, tá? Então, ela tende a ser atividades, um ciclo de atividades para identificar e corrigir falhas e retificar as deficiências que eu estou vendo. Esse é o esquemão da auditoria clínica, que é muito parecido com o famoso PDCA, ou PDSA, né? Se você considera o S de study, né? Os pilotinhos, que é um jeito também de fazer. Então, eu vou identificar a situação, que seria definir, não é, qual é o paciente, qual é o caso que nós vamos analisar, para aquele paciente, quais são os padrões ou metas que fazem sentido, vou olhar se o real bate com o que eu quero, que é a avaliação da consistência, identificar a necessidade de mudança, implementar e monitorar. Mudança aqui entendido melhoria, né? Não é só mudar por mudar, tá? Então, trazendo
aí o que deve ser a auditoria clínica com o olhar do NHS, então, basicamente, parte do sistema de gestão da qualidade, né? Eleita por alguns critérios, tem aqui alguns que a gente já falou, então, grande volume, risco, custo, né, para escolher os casos, sempre que possível envolver o paciente, né, o usuário nessa avaliação, de caráter multidisciplinar, normalmente o que os hospitais fazem, o time, né, de auditoria, ele é composto por duplas, né? Então, se eu treino, sei lá, 10 pessoas, essas 10 pessoas se dividem em 5 duplas, essas duplas normalmente são enfermeiro e alguém não enfermeiro, né? Seja ele médico, físio, fono, nutri, administrativo, posso pôr gente administrativa, alguém financeiro, né? Alguém lá da contas, que tem muita prática com prontuário e pode, junto com o enfermeiro, juntar ali as suas expertises. Então, é bem multi mesmo, tá, gente? E o que a gente olha, pessoal, de novo, processos de resultado, não pessoas, tá? Existem outras ferramentas para avaliar desempenho de pessoas, não é auditoria clínica. Então, dizer que a auditoria clínica levou a fulana a ser mandada embora, não, está fazendo isso, está ruim, não é para isso que serve, tá? Os padrões, eles têm que vir de guidelines conhecidos, aquilo que eu falei, eu só vou auditar, só vou avaliar aquilo que já está implementado, aquilo que está claro dentro da instituição. A amostra, ela não tem um número mágico, né? Então não tem aquele lance dos 10%, já não tem na dos prontuários, mas aqui então nada a ver, né? Imaginar que eu vou avaliar 10% dos pacientes internados, não tem nada a ver. O que o NHS diz? A amostra ela deve ser aquela que me dá conforto, me deixa satisfeito que os resultados reproduzem o real, né? Reproduzem com credibilidade o que está acontecendo na prática. Claro que a gente tem que envolver a administração, não é só ir fazendo, então existem ciclos de feedback para o gestor, para os diretores do hospital, do que está acontecendo, e quais são os achados da auditoria, ok? E buscar planos de ação, né? Planos de ação com caráter realmente de melhoria, e não simplesmente plano que seja, vamos treinar, ok? E aqui fica para vocês o que seria, vamos dizer assim, o máximo da questão da auditoria clínica. Então, ela se refere a um processo de melhoria, tá? Então, se a gente não está mudando, não está melhorando, não tem sentido ficar fazendo auditoria clínica, tá bom? Ela é realmente uma ferramenta importante para a mudança, para a melhoria. Tá? O NHS ela vai falar ainda de algumas regras, né? Eventualmente, a integração da estratégia dentro da auditoria, o olhar para reconhecimento dos eventos adversos, às vezes, na auditoria você percebe eventos adversos, algumas vezes em curso, então o paciente está com flebite, você olhou a flebite, você viu presencialmente aquilo, e isso, evidentemente, tem que estar relatado, tratado e devidamente desenvolvido, né, do ponto de vista de ação de melhoria. A gente sempre sugere para que a auditoria clínica dentro dos hospitais tenha uma liderança, tem um líder, tem alguém que fala, não, a auditoria clínica é com fulano, pode ser da qualidade ou não, pode ser da enfermagem, pode ser um médico, mas que exista uma cabeça, uma liderança dentro do processo de auditoria, porque senão a tendência realmente é esses grupos se perderem, essas duplas perderem a coordenação, tá? Como eu disse, mais uma vez, envolvimento do paciente num processo devidamente estruturado, né? E entendendo que vai haver uma mistura de expertises, não só por conta dos avaliadores, das duplas, mas também porque eu vou avaliar áreas que não são do meu saber. Então, eu posso ter enfermeiros do pronto-socorro avaliando a UTI, enfermeira da UTI avaliando o centro cirúrgico, se o paciente estiver lá, se for lá, a auditoria clínica, ou a unidade de internação, ou o ambulatório. Então, isso vai ter uma mistura, né, dessas fronteiras que normalmente o hospital tem. Então, a ideia é que a gente consiga, com a auditoria clínica, enxergar toda a linha do cuidado, né, desde a avaliação, a preparação para assistência, o planejamento, implementação,
monitoramento e auto e segmento. Então, toda a linha do cuidado está debaixo da auditoria clínica. Tudo bem? Então, pessoal, para resumir, uma boa auditoria clínica ela precisa ter definido, né, os objetivos, o que a gente quer avaliar, e ter um design robusto. O que é o design robusto? Vou dar um exemplo para vocês. Legal, eu vou ter uma enfermeira e um Nutri, tá? Só que o meu hospital só tem um Nutri. Como é que esse Nutri vai estar fazendo auditoria clínica se ele tem tudo que tem que fazer, porque ele é único? Então, é isso que eu estou falando de design, tá? Não pode ser um negócio de qualquer jeito, porque senão, né, a casa cai. Ah, mas então eu vou colocar só o time de enfermagem. Ok, mas vejam, vai demorar 1 hora e meia. Como que essas pessoas vão estar sendo cobertas? Quem vai cobrir? Ou elas vêm fora do horário de expediente? Isso gera banco de horas? Isso gera hora extra? Tudo isso tem que ser considerado quando a gente fala de design, né? Então, não, eu vou terceirizar isso, eu vou chamar um time de fora para fazer a auditoria clínica. Pode? Falei, pode. Tem empresa? Falei, tem. A minha faz. Quem vai pagar? Tem custo também. Então, tudo isso faz parte do tal do design, não é sair fazendo, tá? Padrões bem definidos e boas práticas. Então, o que é que são os nossos protocolos? O que é que realmente aqui no nosso hospital a gente tem como uma boa prática, né? As coletas dos dados, né, tem que ser precisas. Então, eu tenho que ter prontuário bem feito, eu tenho que ter sistema, não é? Lá pelas tantas, informação, indicadores, coisas que eu consiga ter certeza, consiga ter firmeza que aquilo faz sentido. Eu tenho que analisar e avaliar os resultados. Então, o que é avaliar o resultado? É ver, olha, pessoal, é isso mesmo, time de avaliadores, é isso mesmo que vocês estão vendo? Vamos consensar, vamos fazer um consenso? É isso que vocês viram? Realmente está frágil a questão da reconciliação medicamentosa? Realmente está frágil. As pessoas não estão entendendo, não estão sabendo o que quer dizer reconciliação medicamentosa. E agora vamos fazer a análise, isso. Quantos por cento dos casos eu tenho não conformidade na área de reconciliação, né? Aí eu vou implementar as mudanças que são necessárias e observar se isso dá certo. Como? Repetindo a coleta dos casos. Aí eu posso fazer a pontual. Então, eu vou olhar, por exemplo, só reconciliação medicamentosa nas áreas A, B, C, D, ou em 3, em 4, em 5 pacientes. Ok? Tudo bem? Então, essa é a ideia da auditoria clínica. Eu trago para vocês aqui, para a gente encerrar um pouquinho mais do que a Papaya faz, que é justamente o programa completo de governança clínica, aí durando de 6 a 8 meses, com visitas quinzenais. A gente faz presencial, isso aí não tem como, já tentei fazer de forma remota, dá muita briga, não tem jeito, isso tem que ser presencial para implementar, então, aí todos aqueles pilares que a gente falou de governança clínica na área de vocês, no serviço de vocês, ok? Então, isso é algo que a gente faz de forma bastante natural, é o core business da instituição. E o que tem de novo? Nós estamos lançando a questão da avaliação externa de prontuários, né? Então, tanto para a auditoria clínica, mas muito mais para as comissões, comissão de prontuário, comissão de óbito, com foco na parte médica. Então, muitos hospitais têm dificuldade de fazer isso, os médicos não têm tempo, eles não querem fazer porque causa ali um mal-estar, eles se conhecem, eles são parceiros, né, de negócios, vão no churrasco junto no fim do mês e no fim de semana, enfim, os hospitais não têm essa vocação, não sabem fazer, então a gente está oferecendo essa terceirização de avaliação de prontuários da área médica. O que a gente olha? Basicamente, evolução, plano terapêutico, sumário de alta, sempre do ponto de vista qualitativo, não é se tem ou não tem, não é se tem carimbo ou não do médico. Isso daí a gente sabe que o hospital tem competência para fazer, que a gente vai olhar, por exemplo, uso do copia e cola, uso de abreviação proibida, falta de coerência. Então, eu evoluí um paciente no outro, né? Às vezes acontece, abri o sistema, copiei de um paciente, joguei no outro e ficou aquela salada no paciente, né? Normalmente, a área de faturamento não percebe isso, porque o que importa é o que está gastando, né? A questão do consumo, e não exatamente a coerência da informação. Tá? A gente indica, faz
ainda a entrega dos indicadores referentes a essas áreas, com análise crítica, e aí, se houver interesse da instituição, o interfaceamento com o programa de avaliação de desempenho, né? Que é algo que também a certificadora vive pegando no pé das instituições, como é que está o programa de avaliação de desempenho, tá bom? Então, pessoal, esse é o material que a gente está apresentando para vocês sobre a auditoria clínica. Eu vou interromper, nesse momento, o compartilhamento e vou encerrar a gravação. Como eu disse, esse material fica disponível para vocês, tanto a apresentação quanto a gravação, ok?